Oi, gente, boa noite. Bem-vindos ao segundo dia do Talk Devires. Me chamo Davis. A gente vai falar um pouco sobre Cloud Computing na educação. Meu nome é Davis Messon, tenho 28 anos, sou arquiteto de software na Devires Tecnologia. É um pouco sobre mim, né? Tenho 8 anos de experiência no mercado de tecnologia na área de engenharia de software, desde o desenvolvimento, a análise de softwares existentes. Já passei por alguns tipos de sistemas como sistema financeiro, sistemas para a área do governo, para armazenamento de dados de usuário. Tenho 2 anos na área de arquitetura e liderança técnica. Desses 2 anos, tenho um ano na Devires. Então, tem um pouco sobre mim aí, um pouco da minha rede social. A Devires, ela tem essa estrutura de serviço. Então, a gente trabalha com Agile, DevOps, Microservices, Big Data, Cloud, que é onde eu estou mais envolvido. Então, nós fazemos desenvolvimento sobre demanda, temos a fábrica de software, soluções de multiplataforma, web, mobile. E dentro do nosso ambiente de cloud, a gente trabalha com arquiteturas híbridas e multi-cloud. Estratégia Move to Cloud, que é pegar sistemas, arquiteturas on-premise das empresas e mover elas de forma estratégica para a nuvem. Desenvolvimento Cloud Native, com infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. E os nossos principais provedores de cloud hoje é a AWS, a Azure, a Google e a Oracle. Então, esse é um pouco da nossa estrutura de serviço aqui na Devires. Nossa agenda de hoje é para falar sobre Cloud Computing na educação. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre os fundamentos de Cloud Computing, e os desafios, né? Desafios e benefícios que ela traz para a educação. O que é Cloud Computing? Eu gosto muito de utilizar essa frase para definir a Cloud Computing, né? Que é um lugar para acessar através da internet aplicativos e serviços e onde podemos armazenar de forma segura dados de diversos tipos. Então, hoje em dia é muito difícil se encontrar alguém que não tenha acesso a um dispositivo que tenha conexão com a internet. E cada dia mais, né, estamos indo para um mundo onde isso, daqui a um tempo, vai ser impossível de se encontrar. Daqui a um tempo, todas as pessoas é, terão acesso de alguma forma específica a um dispositivo que tenha acesso à internet. E a cloud, ela é um meio de disponibilizar serviços e aplicativos e até armazenamento de dados para esses dispositivos através de uma conexão pela internet. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a cloud foi na época da faculdade, foi com o OneDrive da Microsoft. Então, lá eu armazenava todos os meus arquivos de apresentações, até arquivos que eram disponibilizados pelos professores em um ambiente de nuvem, né, onde eu conseguia acessar tanto nos computadores da faculdade como nos computadores da minha casa ou através do celular. Então, eu conseguia compartilhar esses recursos com os meus amigos, né? Então, a cloud ela vem para tornar mais fácil. Ela surgiu para tornar mais fácil essa conectividade entre recursos, né? Através da internet. Então tem alguns conceitos, né? Alguns benefícios que a cloud nos proporciona. Pague apenas pelo que usar, né? Antigamente era difícil e custoso você ter uma métrica do que você vai utilizar no desenvolvimento de uma aplicação. E quanto maior essa aplicação era, mais difícil se tornava você fazer essa análise, né, desses recursos. Então, muitas vezes isso acarretava em erro, né, de você é, pensar em utilizar um nível de infraestrutura e ser maior ou ser menor e isso afetar durante o desenvolvimento ou durante a implantação de determinado serviço, você ter que correr atrás de alocar mais recursos para sua aplicação. E isso gera mais gastos, né? Tanto no, nos recursos que estão lá parados, que você
dispôs de um gasto específico e não utilizou, como gastos para correr durante o desenvolvimento de algo que você orçou errado, né? Com a cloud, você consegue fazer o controle disso pagando apenas pelo que você está usando, pelo nível de processamento que você está utilizando em uma cloud, que a sua aplicação está fazendo uso, pelo nível de armazenamento de dados que você está utilizando dentro da cloud. Você paga apenas por aquilo que você está usando. Então isso é um benefício muito grande que a cloud traz para a gente. É ter o melhor sem pagar mais por isso. O que isso significa? Antigamente, até arquiteturas on-premise existentes, a gente tinha uma dificuldade entre controlar softwares, né? Sempre que surgia, isso era muito comum na área de segurança. Sempre quando tinha atualizações de softwares, a gente tinha que fazer isso manualmente. E às vezes até impactava os sistemas implementados. Alguma versão era incompatível e você tinha que fazer atualização desses componentes. Muitos componentes você tinha que fazer desenvolvimento para entrar em compliance com os outros. Então a gente tinha muito essa dificuldade. Com a cloud, isso fica como responsabilidade do nosso provedor. Então, o nosso provedor ele tem a tarefa de manter sempre o software atualizado, né? Em relação ao que temos no mercado. Então, isso meio que sai da nossa responsabilidade como empresa de desenvolvimento e fica a par do nosso provedor de cloud. Até mesmo para hardware, né? A gente não precisa se preocupar muito a gente não precisa se preocupar com o hardware mais moderno, o mais veloz para as nossas necessidades. A partir do momento que a gente orça uma arquitetura cloud e a gente tem a ideia de para que a gente vai utilizar, a gente consegue configurar a cloud para que ela utilize esses recursos e o nosso provedor que fica responsável por fazer o uso do hardware, a configuração do hardware e manter ele de forma necessária para atender aquilo que a gente configurou. Aumento ou diminuição conforme a necessidade. Isso tem a ver com a elasticidade da cloud, né? Eu gosto de utilizar muito o exemplo de aplicativos de venda, principalmente na época de Black Friday, né? Que a gente tem um consumo muito grande, né? A busca muito grande por sites de compra. Então, nesse período, a busca é muito superior ao comum nesses sites. E se fosse uma arquitetura on-premise, a gente teria que se adequar para esse curto período de tempo. Então, a gente teria que orçar mais servidores, prover máquina, disponibilizar os nossos aplicativos nesses servidores e garantir que eles estejam operando de forma correta durante esse período. Isso poderia até acarretar em um custo que a gente não utilizaria mais esses servidores depois, né? Porque Black Friday a gente tem um período de um dia, dois, em algumas realidades, e depois essa demanda pelo acesso ela cai. Então a gente ia dispor de uma arquitetura e essa arquitetura depois poderia ficar lá. Com a cloud, a gente não precisa disso. A cloud ela provém para a gente a elasticidade, tanto quanto crescer os nossos recursos de acordo com o aumento da demanda, né, de acesso, como também diminuir. Então, isso vai muito também com a questão do que a gente paga para a cloud. Então, o aumento das aquisições estão aumentando, a cloud ela provém também o aumento daquilo da nossa arquitetura, né, dentro dela, para garantir que o nosso sistema fique operando de forma normal. E quando essas requisições diminuem, ela também diminui os nossos serviços. Então a gente tem essa escalabilidade, elasticidade dentro da cloud. Acesso de qualquer lugar do mundo. Hoje a gente consegue colocar um software ou um arquivo na cloud e acessar via dispositivo na internet aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa.
Então a cloud ela trouxe isso pra gente, né? A acessibilidade local do mundo sem fazer uma configuração maior, né? Sem a gente ter que precisar de múltiplos servidores se comunicando no caso de uma arquitetura on-premise. Então, é uma grande facilidade. A latência até para esses serviços é bem inferior a arquiteturas on-premise, né? Então, ela trouxe muito isso para a gente. Centraliza sua empresa em um único lugar. Antigamente, a gente tinha uma grande dificuldade entre garantir a integração de serviços, né? Por exemplo, numa estrutura de escola, por exemplo. A gente tem o cadastro de alunos que poderiam ser em um CMS, um CRM diferente, um software diferente. O disparo de e-mails seria um software diferente. Segurança poderia ser um software diferente. E integrar esses softwares era um pouco complicado. Nível de segurança, disponibilidade entre eles poderia ocorrer algum tipo de indisponibilidade e ficar um serviço inativo em relação ao outro. Colocando todos esses serviços dentro da cloud, a gente consegue fazer a melhor integração entre eles. Eles estão dentro da mesma estrutura de segurança, mesma estrutura de rede. A gente consegue fazer a integração deles de forma melhor. Saiba o que está acontecendo. Novamente, para esse exemplo de múltiplos softwares em diferentes lugares. É muito difícil fazer o controle do que está acontecendo em cada software, sendo necessário até a aquisição de um software para fazer essa monitoração. Aí seria, por exemplo, um outro software a mais, ou até mesmo um desenvolvimento para a empresa, buscar fazer a monitoração desses recursos. Dentro da cloud a gente consegue fazer de forma centralizada essa monitoração. Então a gente consegue monitorar um app de serviço que está rodando lá, quantos acessos foram feitos, o que ele está utilizando de arquitetura dentro, como é que está a questão de segurança, como é que está a questão de armazenamento, custos. Isso está tudo centralizado dentro da nuvem. Então foi uma melhoria também trazida pela cloud. Recupere-se mais rápido de catástrofes. É muito difícil você fazer a questão de espelhamento de informações, né, um backup de informações dentro de empresas que utilizam da arquitetura on-premise. Porque você tem que dispor de outros servidores. Muitas vezes é difícil você manter servidores em localidades diferentes, com redes diferentes, estrutura de energia diferente. Então a cloud ela trouxe isso para a gente também. A possibilidade de ter múltiplos servidores em vários locais do mundo e garantir que os nossos sistemas dentro dela, né, nossos serviços dentro da cloud estejam operando, e garantir que caso aconteça algum tipo de catástrofe, a gente consiga recuperar isso de forma 100% segura, né, que a gente não perca as informações que estão dentro dela. Então a cloud ela trouxe esse nível maior de segurança de informações para a gente. Tá? Então, e tem alguns exemplos dos logotipos das clouds que a Deviris tem como provedor, né? A AWS, a Oracle Cloud, a Azure e a Google Cloud. Modelos de implantação. A gente falou muito aqui sobre o on-premise, onde a gente tem o controle de toda a estrutura de tecnologia pela empresa, né? Então a empresa ela tem que ter controle sobre todos esses tipos de arquitetura que vocês estão vendo aí, né? A application, o data, o runtime, o middleware, o sistema operacional, né? O OS, a virtualização dos servidores das máquinas que tem os nossos servidores, o server, a forma que a gente vai armazenar as informações no storage e a própria configuração de segurança de networking, né? Da rede da aplicação. Isso tudo tem que ser controlado pela empresa. E a cloud ela trouxe para a gente três tipos de modelos de implantação. Ela disponibilizou para mim
O primeiro que é o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, o Platform as a Service, que é a plataforma como serviço, né? E o Software as a Service, que é o software como serviço. No infraestrutura as a Service, a cloud ela garante toda a questão de infraestrutura para a gente, sendo que fica de responsabilidade da empresa configurar apenas a máquina virtual, digamos assim. Que é a questão de você ter a máquina virtualizada e você configurar o sistema operacional que você quer utilizar, o middleware que você quer utilizar, runtime, a data e a aplicação, colocar a aplicação. Então tudo isso é de gerência na empresa, né, que está contratando esse tipo de modelo de implantação. A gente tem a plataforma as a service, que aí a, a cloud ela já gerencia a nível de máquina também. Então isso é muito bom para aplicativos web, por exemplo, que a gente não quer ter tanto controle assim do que está acontecendo no servidor a nível de máquina e configuração. A gente quer colocar, por exemplo, um sistema de biblioteca para rodar dentro da cloud. Então, a gente só tem controle sobre a aplicação em si, né, que é a aplicação visual, e o armazenamento dos nossos conteúdos, que é o data. Então, isso é a nossa modelo de implantação, plataforma como serviço. E no software como serviço, a Microsoft até coloca aí essa imagem como fonte da Microsoft, o Office 365. Então todo o domínio da infraestrutura da empresa é de domínio da cloud. Então você está despreocupado em construir o serviço, você só quer apenas fazer utilização dele. Então no Office 365 você entra lá e você tem acesso a um provedor de e-mail, onde você não precisa fazer a configuração, não precisa fazer o desenvolvimento, você só entra lá, recebe, envia e-mail, o pacote Office, né, que está dentro do Office 365. Então você entra lá, digita texto, cria planilhas. Nada disso de gerência da empresa, você apenas faz utilização desses recursos. Então tudo isso é de configuração e manutenção da cloud, né, do nosso provedor de cloud. Visando isso, como que a gente consegue colocar todos esses recursos que a cloud oferece dentro da indústria da educação, né? Quais são as razões que a gente tem para utilizar isso dentro da indústria da educação? A primeira que eu vejo facilita o uso de salas virtuais. O que eu quero dizer com isso? O maior desafio dentro da educação em muitos lugares é o deslocamento, né? É a forma física com que os alunos e os professores estão envolvidos. Então, você tem que ter o local, você tem que ter a infraestrutura de recursos dentro de uma sala de aula, como cadeiras, é, quadros. Isso tudo é limitado. Você não consegue colocar você não consegue fazer uma elasticidade dentro de uma sala de aula. A sala de aula, de forma física, ela tem um limite de alunos, ela tem um limite de quantas pessoas consegue estar lá dentro. E tudo isso acarreta muito, muito. Tipo, você precisa garantir a qualidade das pessoas dentro daquela sala. Então, é, a cloud ela traz para a gente a facilidade com que a gente crie salas virtuais. O que eu quero dizer com isso? Como a gente está aqui agora, por exemplo. Eu estou dentro da minha residência, conversando com vocês, e isso é disponibilizado através da internet. Então, essa conectividade é facilitada se as aplicações estão dentro de um ambiente cloud, né? Você precisa apenas ter um dispositivo que conecte com a internet e tem esse tipo de relação, né, entre professores, alunos, palestrantes e outras pessoas. Então a cloud facilita muito que as empresas consigam colocar os seus sistemas para operar dessa forma, que os envolvidos acessem via internet. E com isso, né, tenham acesso a conteúdos digitais. Uma das maiores dificuldades também é o acesso limitado a livros, né? Eu lembro que na época da faculdade, fiz a faculdade de engenharia, minha primeira faculdade. A gente tinha um número grande de livros de cálculo que
uma das principais matérias iniciais da engenharia. Então, a rotatividade do livro de cálculo era muito disputada. E a cloud, ela traz a facilidade que os materiais sejam disponibilizados dentro de um ambiente e sejam disponibilizados para os alunos, né? Então você consegue colocar um material dentro de um armazenamento, né? E ele seja disponibilizado a N número de alunos. Então isso é uma das grandes facilidades que a cloud traz para a indústria da educação, né? Até mesmo para a questão de atualizações. Acontece muito de um professor, na nossa área de tecnologia mesmo, a gente sabe que as informações ela mudam de uma forma muito acelerada. Então o material criado hoje pode não ser o mesmo criado, está muito defasado daqui a um mês. Então um professor ou uma instituição de ensino, ela tem muita facilidade de acessar esse conteúdo que está dentro de um armazenamento e criar uma versão e disponibilizar para os alunos, né? Então, essa é uma outra facilidade que a cloud tem. Fora que esses conteúdos eles podem ser acessados de diferentes plataformas, né? Seja mobile, seja um tablet, um computador, uma televisão. É, isso também é uma outra facilidade que tem. Redução de custos. Uh, o aluno, até a própria instituição de ensino, como eu falei, ela tem custos para ter essa conectividade, né? Então, a escola, a instituição de ensino, ela precisa do local físico, precisa das carteiras, é, contratar funcionários, manter a limpeza da instituição, entre outros, eletricidade, enfim. Tudo isso é levado em conta no local físico do ensino. Visando a instituição de ensino em um ambiente cloud, ela meio que dispensa todos esses custos, né? Ela só precisa ter o custo com a cloud, que é baseado no nível de uso, que a gente discutiu anteriormente, e os alunos elas só precisam de um dispositivo que se conecte à internet. Então, livra muito a questão de compra de livros, né? Que está no ensino médio, fundamental ainda, os níveis iniciantes de ensino tem muito gastos com livros e afins. E esses livros nem podem ser alterados durante o período de ensino, porque também é uma facilidade que a gente discutiu anteriormente. Se um professor vê a necessidade de atualizar um tipo de conteúdo, ele não precisa se livrar de um livro, ele precisa apenas chegar lá e atualizar, o que seria muito difícil no nível físico, né, de ensino. Então a cloud ela facilita muito essa questão de redução de custos, tanto para instituições de ensino como para os alunos, né, que não precisam adquirir muitos materiais para estarem dentro de uma sala de aula virtual. Facilita o uso de múltiplas plataformas de acesso, como eu falei anteriormente. O conteúdo que está dentro de uma instituição de ensino que está dentro da cloud, ela pode ser disponibilizada para de N tipos de dispositivos que tenham conexão com a internet. Então, um aluno que tem um tablet, um aluno que tem um celular, um vídeo pode ser disponibilizado via cloud, acessando pela televisão, por exemplo. Então, a facilidade que a instituição de ensino tem em disponibilizar esse tipo de material é muito maior. É, e é muito facilitado pela cloud também, por esses níveis de armazenamento. A segurança é justamente isso, né? Ela garante que os usuários os usuários sejam limitados, né? Limitados que eu digo assim, a nível de a instituição controlar quem acessa determinado tipo de conteúdo, quem são os professores dentro de uma sala de aula, o nível de autorização que esses indivíduos têm em relação aos materiais. Então tudo isso é garantido até nível de conteúdo, né? Você consegue colocar um conteúdo dentro da cloud e garantir que ele vai estar lá, que ele não vai sumir, que não vai acontecer nada com ele. Vai ter uma sala criada e ela vai estar lá. Claro que a gente sabe que por causa da internet a gente pode ter
oscilações que afetem esse tipo de coisa, mas não em relação a nível de dados. Isso a cloud garante que os dados estão seguros, que a conectividade está segura, né, em relação a tudo que o aluno pode acessar e que a escola, que a instituição de ensino pode oferecer. A gente tem muitos desafios ainda, claro que é, principalmente aqui no Brasil as escolas ainda não estão todas adequadas a esse nível de instituições. Eu lembro que um dos primeiros contatos que eu tive com modalidades de ensino à distância que fazem uso desse tipo de conteúdo foram com escolas de idioma, né? E cada vez mais a gente vê as instituições de ensino superior se adequando, né, às formas de ensino EAD, fazendo utilização de salas virtuais, de contato, do Google Classroom, por exemplo, para manter os alunos dentro de uma sala virtual, disponibilizar conteúdos, fazer a biblioteca virtual, que é uma coisa bem legal em relação a livros. Então a gente vê as escolas de nível superior, né, as universidades se adequando cada vez mais a essa realidade em relação e até outros, né, eu trabalho com a Devires com cliente da FTD do Grupo Marista, a gente vê também essa realidade acontecendo também, né, de estar adequando a sala de aula para os ensinos de nível médio e fundamental, a realidade a realidade tecnológica, né, e utilizando da nuvem para isso, para disponibilizar de forma mais prática, mais veloz, de forma escalonável essas informações. Então esses são alguns das razões que eu vejo para o uso da cloud para a indústria da educação. E é isso, gente. Esse é um pouco do que eu tenho para oferecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aí tá os meus contatos na tela e algumas informações da Devires caso surjam dúvidas e queiram trocar um bate-papo maior comigo sobre isso. Eu me coloco à disposição aí de responder a todos. É isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Vamos